voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Sim. Porque Jesus havia falado: olha, eu vou morrer, os sacerdotes, né, vão me levar a Pilato. Ele começou a contar: vão escarnecer de mim, vão nos colocar cruz, e eles vão judiar de mim. Aí Pedro se condoeu. Pedro falou assim: não, Senhor, de modo algum, não faça isso não, Senhor, não permita, não, isso aí não vai acontecer. Aí Jesus vira para Pedro e falou assim: olha, para trás de mim, Satanás, eu tenho que fazer, esse é o meu plano, esse é o plano de Deus na minha vida. Essa minha morte na cruz é para salvação. Então você não quer que eu morra na cruz, para trás de mim. Mas quem é que estava falando? O Satanás ou Pedro? Pedro, pelo cuidado humano, abriu a boca e o inimigo aproveitou, né, a preocupação de Pedro e usou as palavras de Pedro. E Jesus, por isso, olhando para os discípulos e olhando para os discípulos, disse: para trás de mim, Satanás. Ele olhou para os discípulos e depois mirou em Pedro e disse assim: para trás de mim, Satanás. Amém ou não amém? Está dando para entender? Você que veio na semana passada, você está entendendo melhor, tá? Na retrasada, tá? Agora vamos dar sequência. E disse Jesus... Não. Vamos dar sequência a esse assunto. Eu quero dar mais uma palhinha aqui para fortalecer isso. Isaías. Olha aí quem levou Jesus Cristo à cruz. Deixar bem claro aqui para vocês. Isaías 53. Vamos lá? 53, 4. 53, versículo 4. Vamos acompanhando aí. Vamos lá, lança aí, por favor. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sim. O castigo. Volta. Mas Ele, onde está aqui, mas Ele foi o quê? Ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então nós éramos transgressores. E nós tínhamos o quê? Enfermidade, iniquidade, enfermidade. Tá bom? Então Jesus tinha que morrer. Era necessário Ele ser levado numa cruz para morrer, porque a cruz era símbolo de maldição. Ele se fez maldito por nós. Ele leva os nossos pecados, a nossa iniquidade, as nossas enfermidades. Para você que está lutando, tá? Volta lá. Preste bem atenção, preta. Preste atenção. Tome posse dessa palavra aqui. Eu vou repetir, eu vou fazer com que ela repita. Essa palavra é para você, é para mim, é para todos nós. Vai lá. Leia. Verdadeiramente, Ele tomou, não vai tomar, não, Ele já tomou sobre si, está falando de Jesus, o profeta estava profetizando, 700 anos antes, ele profetizou, e agora já aconteceu 2000 anos atrás, verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, continue. E levou sobre si as dores levou sobre si. Sim, vai. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E oprimido, nós estávamos oprimidos, vai. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus, foi ferido, o quê? Pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Pois bem, então você recebe, isso aqui é uma promessa para toda a humanidade. E principalmente para aqueles que aceitam a Cristo, que querem servir ao Senhor Jesus. Tome posse. Leia a palavra de Deus e tome posse diante de Deus. Senhor, a partir de hoje eu vou tomar posse da minha cura,
O Senhor já levou essas enfermidades. O Senhor levou a minha maldição, meus pecados. A partir de hoje eu não devo mais nada para o inferno, para este mundo, porque o Senhor me salvou, o Senhor me perdoou, o Senhor me curou. Amém ou não amém? Amém. Ainda que surge no meu corpo e no corpo de qualquer pessoa, você tem que bater o martelo. Eu não aceito essa doença. O Senhor levou sobre si. Eu sou mais do que vencedor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então era necessário que ele morresse por uma cruz. E outra, esta palavra não poderia deixar de se cumprir, porque foi a palavra de Deus pela boca do profeta Isaías. Isaías foi o que mais profetizou acerca de Jesus. Ele falou muitas coisas, revelando o que haveria de acontecer com o Senhor Jesus. Tá? Agora nós vamos ver aí, só para fechar essa parte aí, 11, versículo 11, vai. Pula lá para o 11. Vamos fechar. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Viu? O justo, o meu servo, aqui Deus usando o profeta, né? O justo justificará a muitos. Aleluia. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Então você está justificado, você está lavado, você está remido, você está perdoado, você está curado pelo sangue de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Nós precisamos, irmãos, dar ênfase a essas mensagens, a essas palavras, para que você possa bater de frente com a enfermidade, com o problema. Você não pode se deixar entristecer quando vem as lutas, as enfermidades. Você tem que ser duro, autêntico. Conhecimento da palavra de Deus te dará esta sabedoria, esta fé, esta força. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ver aqui. Tá difícil aqui, vamos lá. Lá no Gênesis capítulo 2. É aí que está a minha correria, minha dificuldade. Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Eu quero falar aqui sobre Deus nos deu, né, o arbítrio. Quero falar um pouco sobre arbítrio. Vamos lá. 16 e 17. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Pode ler, pastora, por favor? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Sim. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós estamos vendo claramente, irmãos, que Deus nos deu livre arbítrio. Deus deu uma ordem: não coma, porque se comer, você vai morrer. Isso é livre arbítrio. Ou você obedece, ou você desobedece. Vai depender de você. Livre arbítrio é isto. Pois o homem, ele não tinha conhecimento da maldade, da perversidade. Ele era inocente, ele vivia nu. Ele não conhecia a maldade, ele não conhecia o ódio, ele não conhecia a raiva, a enfermidade. Ele não tinha, como é que fala, vergonha do seu corpo. Eles viviam nu. Era uma pureza igual criança, irmãos. Você chega numa creche, num lugar que tem tantas crianças ali, tantas criancinhas, né? Tudo, às vezes a mãe trocando perto das outras, e não tem nenhuma maldade entre as crianças. Nós éramos assim, né? Nós não tínhamos pecado, nós éramos puros. Mas foi o inimigo se infiltrar, dizer assim: olha, Eva, Deus falou para você não comer, porque se você comer dessa árvore, você vai ficar igual a Deus. Aí ela falou assim: porque Deus está te escondendo alguma coisa aí, viu?
Tá? Aí ela foi lá e meteu a mão e desobedeceu. E por nós termos livre arbítrio, então o homem resolveu a desobedecer a Deus. E o homem morreu. Está dando para entender? Sim. Amém? Amém? Entenderam? Agora preste atenção, irmãos. Entrar num assunto desse é polêmico. Porque aí você vai dizer assim, olha, se você falar dessa palavra para alguém que é conhecedor, um teólogo, né? Para alguém que gosta de debater com a Bíblia, aí ele vai dizer assim, mas se Deus sabia que Satanás ia falar para Eva comer, por que Deus então deixou o diabo enganar a Eva? Eu volto a dizer, porque Deus deu ao homem o direito de escolha. Amém? Amém. Ele teve o direito de escolha. Deus falou, se comerem vocês vão morrer. E eles sabiam que morte não era coisa boa. Eles tinham ciência, morrer não é coisa boa. Mas eles obedeceram a serpente. Está dando para entender? Então são coisas que você tem que pregar com simplicidade. Para que você não venha, Deus tinha que ter evitado. Deus tinha que ter falado assim, não come não, que eu estou aqui vendo, estou vendo esse Satanás. Mas Deus deu livre arbítrio. Você tem o livre arbítrio, presta atenção. Você pode casar, você pode viver solteiro, você é que escolhe. Você quer trabalhar onde? Você que escolhe. Você quer morar onde? Você que escolhe. Você quer viajar? É você que decide. Amém ou não amém? Isso é liberdade que Deus nos deu, irmão. E nós não podemos tomar essa liberdade para as coisas ruins. Nós precisamos, com esse livre-arbítrio, escolher. Eu quero servir a Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Amém? Agora, aí que vem as coisas, né? Deus tanto sabia que o homem haveria de cair, tá? Vamos lá, lança lá, Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. Lança lá. Leia para mim. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos lá. Volta aqui. O que habitam sobre a terra. Vai. E esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do... Só essa parte aqui é o que eu quero. Que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes, ou desde a fundação do mundo. Jesus, você entende isso? Está entendendo, ô Renê? Jesus foi morto desde o quê? Fala, gente. A fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. O mundo ainda não houvera sido edificado. E esse Cordeiro, Jesus, que é o Jesus, nós pregamos aqui, né, na Páscoa, tá? Esse Cordeiro, antes que o homem... Olha aí o que é a palavra de Deus. Por isso que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia no Espírito. E esse Jesus, diz a palavra de Deus, que esse Jesus, o Cordeiro, ele fora morto antes da fundação do mundo. Não houvera homem, não houvera ninguém. Não houvera ainda os planos de Deus sobre o homem, mas o Cordeiro já houvera sido morto antes da fundação do mundo. Está entendendo, Adriana? Sim. Antes
irmã Socorro, marido Socorro, antes de tudo, o cordeiro já fora imolado, morto. Por que isto? Será que foi realmente morto? Tá? Isso aqui, irmãos, volta lá, antes da fundação do mundo. Isso aqui, irmãos, quero revelar para você que Deus tanto sabia que o homem ia cair, que ele já era preparado, irmão, esse cordeiro aqui para te salvar, irmão. Amém? Amém. Ele sabia que o Adão e Eva ia pecar, ia vacilar, ia atrapalhar os planos, porque Deus deu livre arbítrio para o homem. A questão é essa aí, tá? Como é que fala? O entendimento da palavra de Deus é isso aí, tá? É o livre arbítrio, tá? Que Deus deu ao homem. Deus deu livre arbítrio também para o anjo Lúcifer, o anjo de luz, e ele também caiu. Ele conhecia, com ele foi pior, porque ele conhecia o bem e o mal. Nós não conhecíamos, mas ele caiu, porque ele foi soberbo contra Deus. Ele se levantou contra Deus e foi expulso. Está aí no mundo, nas suas maldades. Ele não era mau, ele era o anjo de luz. Ele foi um anjo de Deus, tá? E se tornou maldito. A maldade se estampou, começou lá no céu, porque ele deu lugar, tá? Porque ele se levantou contra Deus, se rebelou contra Deus. Então ele, conhecedor do bem e do mal, ele foi expulso. Ele preferiu se levantar contra Deus. Nós não tínhamos conhecimento de nada, mas ele foi lá e nos enganou Eva e nos trouxe ao nível dele, da maldade, da perversidade. Por isso que o homem mata, rouba. Por isso que o homem se mata também, né? Faz maldade, perversidade, porque ele, o homem, desobedeceu a Deus e passou a obedecer ao inimigo. Então estão no mesmo nível. A maldade está no mesmo nível. O diabo e o homem estão no mesmo nível, tá? Ele tem risco de matar, de fazer um monte de coisa. Graças a Deus que muitos de nós, irmãos, Deus tem nos livrado de matar, de roubar, de fazer coisas pior e perversas. Mas eu conheço muita gente que depois de ter feito tantas coisas erradas, mas se converteram, voltaram para os pés do Senhor, e são uma bênção na presença do Senhor. Ah, pastor, mas não é errado isso. Enquanto houver oportunidade, há perdão para os nossos pecados. Amém? Amém. Nós não devemos julgar a ninguém. Nós estamos numa luta. Estamos aí vivendo uma luta. É uma carreira, tá? Quem chegar primeiro, ou quem chegar, vai receber a coroa da vida. Amém ou não? Amém? Então esse cordeiro, Jesus Deus já houvera preparado antes do homem pecar. Deus preparou Jesus. Vamos lá. Jesus, quando estava, vamos ver aqui, João capítulo 10. Oh, glória a Deus. Versículo 17, pastor, por favor. Olha o que Jesus diz. Quando Jesus morre numa cruz, naquele momento ali há 2000 anos atrás, né? Aí as pessoas falando assim, foi o homem que matou Jesus, foi o Satanás que matou Jesus. Foi como é que fala? Foi o Judas que o entregou. Né? Foi o sacerdote que falou assim: crucifica, 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 né? Aí agora você vai descobrir. Leia aí, pastora, por favor. Por isso o Pai me ama. Por isso Jesus está dizendo, por isso que o Pai me ama. Segue.
porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu dou o quê? A minha vida. Que vida é essa? De quem é essa vida? Fala. É dele, Jesus. É ele mesmo. Eu dou a minha vida para tornar a o quê? Tomá-la. Vai, segue. Olha aí. Presta atenção. Ninguém me tira de mim, Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar Tenho poder para dar minha vida e poder para tornar a e tomá-la. poder para tornar. Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Então não foi, presta atenção, não foi inimigo que matou Jesus, não foi sacerdote, não foi Judas, não foi ninguém. Quem matou Jesus Cristo? Quem é que matou? Quem é que levou Jesus Cristo a uma cruz? Hã? Quem pode me dizer? Quem levou Jesus Cristo a uma cruz? Ele foi por vontade própria. Os nossos próprios pecados, irmãos, as nossas iniquidades, que levou Jesus Cristo a ser morto numa cruz. Ele falou assim: ninguém tira a minha vida de mim, não. Eu tenho poder, o Pai me deu esse poder para eu dar, entregar e tomar. Ninguém tira a minha vida de mim, não. Eu vim aqui para morrer pelos pecadores, para morrer pelas minhas ovelhas. E não tem Satanás que vai impedir de eu morrer numa cruz. Amém? É isso que ele está dizendo aqui. Agora presta atenção. Se Jesus, irmãos, deu a vida dele, agora, e os homens, os sacerdotes, os soldados, levaram ele na cruz. Aí Jesus Cristo, sabe o que ele diz? Sabe que quando ele estava na cruz, sabe o que ele fala? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero saber onde está. Vamos lá. Acho que Lucas 23, 46. Se Jesus se entregou, então ele não poderia condenar Judas, não poderia condenar Judas, não poderia condenar o sacerdote nem soldados. Por isso, então, porque ele que se deu, ele que morreu, ele resolveu morrer por nós, tá? Mas o homem, na sua ignorância, o homem no seu zelo pela sua religião, porque Jesus Cristo estava tirando muita gente das religiões, das seitas, e os sacerdotes ficaram com ciúmes. Olha aí, todo mundo atrás dele, e a nossa igreja vazia. Então os sacerdotes resolveram matar. Então Jesus permitiu, para que a palavra de Deus se cumprisse, que ele haveria de morrer na cruz, conforme diz o profeta Isaías. Agora segue, por favor. 46? Isso. O que eu falei. Lucas 23, 46. Isso, vai lá. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Tá, aqui foi confirmação. Pai, em tuas mãos, tá vendo? Ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não estava ali, vou morrer, estou agonizando. Não, ele falou assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora vamos lá, o que eu quero, o perdão. Deixa eu ver onde 34. Está. 34. 34. Vamos lá, por favor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Viu? A única coisa que levou que os homens, apressaram, foram, como é que fala? Eles se precipitaram, né? E eles, para salvar a religião deles, por inveja, então eles focaram: nós vamos matar, nós vamos matar. E com isso, estava vaticinando a palavra do profeta, que ele haveriam de ser morto, sofrer, isto para definir, para o quê? Confirmar a palavra do profeta. Sendo assim, então Jesus falou assim: eles estão fazendo isso por ignorância, por inveja. Mas como eu estou morrendo pela humanidade, então vamos lá. Jesus gritou e disse assim: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Amém? Isso é justo. Isso Jesus usou como justiça. Ele perdoou Judas Iscariote, perdoou os soldados, Jesus perdoou os sacerdotes. De que forma Jesus perdoou Judas? Né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando Jesus Cristo, na cruz, agonizando ali, para entregar o Espírito dele ao Pai, ele, não vou conseguir me expressar, né? O quê? Balbucia. Aê! Essas palavras dizendo, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Vamos lá? Eles foram perdoados? Todos eles foram perdoados. Todos que Jesus orou, Deus colocou como é que fala? Perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem, no plural. Tá? Então, todos foram perdoados. E agora? Será que Judas foi para o céu? Ele foi perdoado. Será que ele foi para o céu? Não. Por que ele não foi para o céu, pastor? Porque Jesus perdoou, mas ele não quis perdão. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu pequei contra sangue inocente. Aí foi lá e se enforcou, se matou. E isso, ele suicidou. Ele foi para o inferno. Agora vamos ver aqui. Bertrand, né? Vamos ver aqui. João capítulo 12. Eu vou terminar porque provavelmente domingo a gente vai falar mais um pouco aqui, mais um pouquinho profundo sobre essa questão. Mas eu vou ficar só aqui, vamos lá. João 12, 47 a 50. Aqui ele começa a dizer a verdade. Vai, por favor. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Volta aqui, por favor. Deixa bem nítido, para que você não volte para casa em dúvida. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Jesus, eu vim aqui para salvar. Eu não vou julgar ninguém. Segue. Porque eu vim não para julgar o mundo. Eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas para o quê? Salvar o mundo. Segue. Quem me rejeitar a mim... Agora, aí é que a moeda vira. O outro lado da moeda vira. Vai lá. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Aí que começa a humanidade a cair. Tá vendo? Nós precisamos aceitar a Cristo. Segue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Aí, a palavra o quê? Que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Tá vendo? Segue. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. A palavra era de quem? Do Pai. Do Pai. Entenderam? João, para terminar. João capítulo 16, do 7 até o 11. Evangelho de João capítulo 16, versículo 7 ao 11. Pastora, por favor, vamos fechar. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Eu vou. Deus vai dizendo, eu vou.
Mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Né? Segue. E quando ele vier, E quando o Consolador, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence você do pecado e aceitar Jesus não é o pastor, não, irmãos. É o Espírito Santo. E quando ele vier, o Espírito Santo de Deus vier, que já veio e está na terra, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Vai. Do pecado, porque não creem em mim. Olha aí, dá uma pausa. Do pecado, por quê? Não creem em mim. Quem não crê em Jesus Cristo está em pecado. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Porque vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe desse mundo é o inimigo. Já está julgado. Até onde, tá? Até o 11. Já foi. Amém? Tá. Mateus 26. 26, 56. Sim. 26, Mateus 54. Leia, vá lá, por favor, lança lá 54. Aí. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém ou não, hein? Aconteceu porque o profeta já houvera falado por boca de Deus, tá? Então Jesus falou assim, isso haveria de acontecer para que se cumprisse a palavra do profeta. Então tá aí, Jesus Cristo morreu, deu a sua vida para os nossos pecados. Amém? Quem levou Jesus Cristo a uma cruz? Os nossos pecados. Os nossos pecados. Foi o diabo? Não. Eu quero ouvir. Foi o diabo? Não. Foi Pilatos? Não. Foi os sacerdotes? Não. Foram os soldados? Não. Quem levou Jesus Cristo numa cruz? Nossos pecados. Então vocês tratam de aceitar Jesus. Tratam de aceitar Cristo. Aceita Jesus Cristo, não larga não. E batiza nas águas para Jesus Cristo te levar para o céu. Amém? Eu esqueço o nome dele.